E aí, qual que é a moral dessa história que eu trago aqui para vocês? Cara, empresário que não está acostumado a vencer, a ter objetivo, a ter meta, dificilmente vai prosperar na vida. Muito bom ter você comigo nesse vídeo e hoje eu quero falar contigo sobre metas. Empresário que cresce é aquele empresário que tem metas e objetivos muito claros na empresa. E por que eu tive a ideia de gravar esse vídeo? Eu estava outro dia conversando com a minha esposa sobre a questão de meta, objetivo e tudo mais, e ela falou para mim o seguinte: Willy, é impressionante como tem gente que a vida não anda, né? Como passa ano, entra ano, e a pessoa e a empresa dela tá sempre no mesmo platô, a pessoa vive trabalhando, se esforçando, só que alguma coisa parece que trava ela. Aí eu fiz uma análise, eu falei assim, cara, eu tenho clientes que passavam por isso, sabe? Que me procuraram falando, cara, minha empresa não cresce, a gente não desenvolve. E aí eu percebi que essas empresas não tinham metas. Fazendo consultorias individuais com os empresários, a gente aqui além da parte de tráfego e de vendas, eu faço algumas consultorias individuais que eu entendo um pouco sobre a vida daquele empresário. Eu percebi um padrão, cara, muito curioso, que é o seguinte: tem muito empresário que não se acostumou na vida a vencer. E por que eu falo vencer? Vencer não é a pessoa ter sucesso exatamente, ter uma empresa grande. Não, é aprender a vencer competições. Vou te dar um exemplo, que comigo isso ficou muito evidente. Eu, desde pequeno, a minha família tinha o hábito de jogar joguinhos de tabuleiro, jogo de baralho, a gente brincava muito sobre isso. Então eu lembro de eu pequenininho, com, sei lá, 6, 7 anos, eu adorava jogos de tabuleiro. Eu adorava vencer competições, eu sempre fui um cara muito competitivo. E eu percebo que isso me ajudou demais no meu dia a dia profissional, no meu dia a dia empresarial. Gostar de competições. E aí, quando eu percebi isso, eu comecei a perguntar para esses clientes se eles tinham esse hábito, quando jovem, de ou fazer uma luta, ou fazer um esporte competitivo em grupo, individual, e incrivelmente eu vi que muitos não tinham esse hábito, não jogavam jogos. Então eu pensei, cara, e se tiver alguma correlação entre você ser habituado a vencer na vida, desde pequeno, a competir com um objetivo claro de vitória, do resultado financeiro da tua empresa? E eu acredito, isso não é uma pesquisa, é uma crença que eu fui acompanhando, minha hoje, tá? Eu acompanhei isso com alguns clientes e eu vi que é um padrão que se repete. Normalmente, quando você não aprendeu a vencer na vida, a jogar jogos que te desafiam, praticar esportes que te coloquem numa posição de posso vencer ou posso perder, quando você não está acostumado a isso, muitas vezes você cria empresas que só vão existindo dia após dia. Sabe por quê? Pensa comigo, se você tem um negócio, uma empresa, que não tem uma meta muito clara, um objetivo muito claro de onde você quer chegar, você dorme e acorda sem saber de fato se você está caminhando para algum lugar que você queira. E é muito comum empresários até, às vezes, mais velhos, que passaram dos 50, 60 anos, olhar para trás e falar assim, cara, eu construí uma empresa que me deu dinheiro, eu cresci, só que não era exatamente o negócio que eu queria ter. Não é um negócio que eu vou passar para a próxima geração, é um negócio que eu não tenho muito apego. Então eu comecei a ver esses padrões que, às vezes, se você não aprende e não se treina para vencer batalhas, para ser o melhor, para competir de fato, você não cria metas. E quando você não cria metas, a sua vida vai passando. E nesse vídeo aqui eu quero te mostrar algumas formas que eu oriento meus clientes a começarem a criar metas alcançáveis para o seu negócio. Porque empresa que não tem meta não tem objetivo. Quem não tem objetivo dificilmente faz ações de marketing para crescer. E aí vive só de indicação. Faz pouca venda e vive só de indicação. Então, quando você cria uma meta, da meta você cria as ações que vão te levar para o teu objetivo, tá? E aí, beleza. E aí, para isso, eu vou contar uma história de um cliente que eu atendo, que é uma grande escola aqui do Rio de Janeiro. Eu faço a gestão de vendas e de marketing deles, tá? Então, eu sou o gestor deles de marketing e vendas. E quando eu comecei o trabalho com eles, foi muito curioso. Por quê? Porque a empresa já tinha uma estrutura muito boa, tá? Ele já tem uma estrutura de equipe muito boa, uma estrutura física muito boa, só que comercialmente só tinha um vendedor. Uma única pessoa,
e que nem era vendedor de fato, era um atendente que também fazia venda. Ficava entre secretaria e atendimento comercial. E aí com a dona, eu sentei com ela e falei, cara, eu quero metrificar o seu processo de vendas. Então, para você criar uma meta, escolhe uma área da sua empresa, seja área financeira, área comercial, área de marketing, o que for. Eu quero que você pense assim, dentro da minha empresa, qual vai ser a primeira área que eu vou metrificar de verdade? Por quê? Para você criar uma meta boa e acompanhar para atingir essa meta, tu tem que ter métricas. Você precisa metrificar as etapas. Então escolhe uma. É tipo, não escolhe 5 áreas. Ah, não, eu quero metrificar o marketing, o comercial, o financeiro. Não, as chances são de que você não vai conseguir fazer tudo e você vai deixar tudo inacabado. Então escolhe uma área. Essa empresa em especial, eu escolhi a área de vendas. Eu fui lá para o final do funil deles para olhar somente o setor de vendas. E eu pensei o seguinte, cara, dentro da área comercial, eu precisei mapear exatamente tudo que eu queria metrificar ali. Então, como é uma escola, eu mapeei quantas leads que estavam vindo para o comercial, dessas leads que iam para o comercial, quantas agendavam uma visita na escola, sabendo quantas agendaram, a gente mapeou quantas compareciam na escola, para de fato no final metrificar o quanto que eles venderam. Sabendo esse funil, então eu escolhi a área primeiro, tá? Depois eu criei indicadores claros. Então o segundo passo foi, vou criar indicadores claros dentro dessa área de vendas para a gente ter clareza de quantas pessoas passam pelo processo e aí eu consigo depois fazer uma projeção de meta, tá? Mas se eu não sei hoje quantas pessoas que estão passando por ali, que estão seguindo a jornada de compra da minha empresa, eu fico no escuro, beleza? E aí a terceira parte é criar ações práticas, onde eu sentei com o time comercial, que era um rapaz, e aí hoje são 3 pessoas, é o rapaz e mais 2 meninas que estão com a gente. Eu sentei com eles e falei, cara, preciso da ajuda de vocês para a gente levar a escola para um outro nível. E aí com isso eu vou metrificar número de lead que chegou, visitas agendadas, visitas realizadas e número de vendas todos os dias. Então eu preciso que vocês preencham uma planilha. Eu montei uma planilhazinha, tipo um mini CRM, tá? Montei uma planilha, eu falei, cara, eu preciso que todo dia de manhã, como a primeira tarefa do dia, vocês preencham essa planilha. Por quê? Dizendo para mim como foi o dia de ontem. Então eles só precisam preencher 4 dados sobre ontem. Lead, visita agendada, visita realizada e venda fechada, tá? É matrícula efetivada de fato. Por quê? Se todo dia eu vou acompanhando o micro diariamente, a gente se reúne uma vez por semana para olhar o macro, olhar como foi a semana, tá? Então, cara, a terceira etapa é criar ações práticas, onde você diariamente monitore o micro, tá? O detalhe, e semanalmente você vai monitorar o macro, você vai monitorar ali o resultado da semana e o consolidado do mês. Assim eu te garanto que você vai ter muito resultado, tá? E aí qual que é a moral dessa história que eu trago aqui para vocês? Cara, empresário que não está acostumado a vencer, a ter objetivo, a ter meta, dificilmente vai prosperar na vida. Você vê muito empresário hoje que tem um puta potencial, que tem uma empresa bacana, com um bom propósito, só que ele não cresce a empresa porque ele, como empresário, não cresceu e se permitiu desenvolver método, desenvolver métricas, metas específicas para a equipe dele, tá? Então pensa isso, cara. Você empresário, se acostuma a vencer, irmão. Faz um esporte, faz uma luta, jogue jogos com a sua família, onde você é desafiado a, cara, eu vou vencer ou eu vou perder. Isso te traz um quê competitivo que o mercado precisa. É muito difícil você ser um cara frouxo com metas e com a conta financeira lá em cima. É muito difícil, é muito improvável, tá? Então olha, escolhe uma área da tua empresa. Essa é a primeira parte. Escolhe, então, para fechar o vídeo, vou resumir aqui. Primeiro você escolhe uma área apenas da sua empresa para você metrificar. Pode ser comercial, pode ser vendas, pode ser financeiro, o que for. Escolha uma área de impacto. Eu recomendaria comercial, tá? Que é onde você mexe alguns palitos e vem o resultado. Depois que você escolhe essa área, cria indicadores para aquela área. Nesse caso da escola, eu criei lead, visita agendada, visita realizada
e matrícula feita. Beleza? E a terceira etapa é monitora o micro e o macro com seu time. Diariamente você vai monitorar o micro e semanalmente você vai monitorar o macro, que é o resultado da última semana e o consolidado do mês. Eu te garanto que se você fizer isso, você vai começar a atingir as metas que você vai projetar para a tua empresa. Beleza? Se você gostou desse vídeo, o que você vai ter que fazer agora, papai? Se inscreve aqui no canal, seja no Spotify ou no YouTube, segue a gente aqui e, por favor, indica para ao menos um empresário que você conheça que precise ver esse vídeo, que você acredita que esse vídeo pode fazer a diferença na vida desse empresário ou dessa empresária. Eu vou ficar muito feliz de ter a tua recomendação. E se você precisar de ajuda, me chama aqui que a gente conversa, tá bom? Vou ficando por aqui, tamo junto e até o próximo vídeo.